Eu gostaria de ler um texto em Filipenses, capítulo 1. O texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, vocês já pararam para pensar a respeito do nosso modo, como brasileiros, de agradecer, modo de agradecer que a gente usa em português? O obrigado, ou muitas vezes o muito obrigado que dizemos. Muitas outras línguas usam agradecimentos, mas nenhuma delas tem a intensidade do agradecimento, do muito obrigado que temos em português. Se formos refletir sobre a palavra, o muito obrigado diz que estamos tão gratos à pessoa que nos fez algum bem, que nos beneficiou, que nos sentimos obrigados a fazer algo em retribuição. Muitas vezes dizemos um obrigado ou muito obrigado de uma forma meio banal. A gente simplesmente está grato pela pessoa, mas não ao ponto de se sentir realmente obrigado a realizar algo de volta à pessoa. Por exemplo, quando pedimos direções no trânsito para alguém, buscamos informação para como chegar em outro lugar. Muitas vezes agradecemos dizendo muito obrigado, sendo que não conhecemos a pessoa, não teremos como retribuir o favor. E por que eu estou dizendo isso? Porque a carta de Filipenses, ela é uma carta de Paulo ao povo que morava em Filipos, e é uma carta de gratidão que demonstra muito a gratidão e o amor de Paulo aos filipenses. E se formos ver de igual modo, o que os filipenses faziam era em gratidão e amor a Paulo também, por conta de tudo que Paulo havia feito por eles, pela pregação do evangelho que Paulo havia levado até eles, por ter mostrado o caminho da salvação, Cristo, a eles. Então, a carta de Filipenses é uma das cartas da prisão de Paulo, e foi uma das 4 cartas que foi escrita na prisão, que seriam, no caso, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por conta disso, vemos que Paulo não estava no melhor momento de sua vida. Ele estava passando por uma dificuldade, uma limitação. E é exatamente nesse momento em que ele vê que ele deve agradecer aos irmãos que ele tanto ama em Cristo. E os capítulos 1 e 4 têm a temática mais forte de gratidão, da demonstração da gratidão de Paulo. Primeiro, Paulo demonstrando sua gratidão no capítulo 1, por conta de que os irmãos em Filipos são pessoas que fazem ver o crescimento deles, é o que faz ele mesmo na cadeia se alegrar. Ele agradece aos filipenses por conta desse crescimento que ele tem visto. E no capítulo 4 ele agradece porque os filipenses eles enviavam provisões a Paulo. Eles ajudavam Paulo no suprimento de tudo que era necessário. Já o capítulo 2 é uma exortação para que eles permanecessem humildes, buscassem continuar humildes em Cristo. E o capítulo 3 era uma advertência a se afastarem dos judaizantes, para que eles pudessem se
viver a liberdade que havia em Cristo sem os rituais judaicos. E a primeira coisa que eu quero falar, então, sobre essa gratidão e amor na carta aos Filipenses, é sobre essa gratidão e esse amor nas limitações de Paulo. Para isso, eu gostaria de ler o texto que está no capítulo 1, do versículo 12 ao 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfíria, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo, como eu já disse, ele estava preso nesse momento, e essa poderia ser uma limitação para ele, para o ministério dele, que poderia trazer uma certa humilhação. Mas ele decidiu que ele não veria a prisão dele como uma forma dele estar humilhado. Ele estava vendo o que a prisão dele estava proporcionando. Ele estava vendo esse crescimento, esse avanço do Evangelho através da prisão dele, essa inspiração que ele causava nas pessoas. E com isso, essas inspirações que foram causadas pela prisão dele levou muitos irmãos, inclusive os filipenses, a proclamarem a Cristo. Por gratidão a Paulo, tentando levar o evangelho que Paulo levou a eles, levando a outros. Então, essa gratidão a Paulo, esse amor que eles tinham por Paulo, levou outras pessoas a conhecerem esse amor, a conhecerem Cristo. Então, Paulo, ele via que mesmo preso, ele estava livre, pois a liberdade de Paulo para ele era poder ser útil ao evangelho de alguma forma. Então ele estava sendo útil através das cadeias dele, através dessa prisão. Ele via que o que mais importava não era a condição em que ele estava, mas sim o que essa condição proporcionava ao avanço da palavra de Deus. Então muitas pessoas pregaram o evangelho, alguns porque queriam tentar aumentar a humilhação de Paulo, fazendo com que ele às vezes se sentisse deprimido por não poder estar tendo a oportunidade de ir a outros povos pregar o evangelho, tentando fazer com que Paulo, além de estar preso, se sentisse ainda pior por não estar pregando a palavra de Deus. Mas outros pregaram o evangelho por gratidão, pregaram o evangelho porque foram inspirados pelo amor de Paulo. E então devemos ajudar sempre nossos irmãos que estão com limitações. Muitas vezes vemos ministérios que estão sobrecarregados e não fazemos nada. Nosso amor e nossa gratidão pelos irmãos deve fazer com que olhemos ministérios ou irmãos que têm dificuldades, às vezes até em áreas familiares, no trabalho, e perguntar: como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para levar esse amor até você? Fazer algo para te ajudar no que você se sente limitado. Então, muitas vezes deixamos de olhar o que podemos fazer pelos outros e queremos ser apenas servidos, quando o Evangelho nos ensina a servir. A segunda coisa sobre o amor e a gratidão em Filipenses é esse amor na comunhão. E eu gostaria de ler o texto do versículo 19 a 26. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação,
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, nesse trecho, podemos ver que Paulo, apesar do amor dele pelos irmãos, como todo cristão, ele desejava estar com Cristo. Ele desejava viver na glória com Deus, pois ele sabia que é a melhor experiência que qualquer um pode viver. Qualquer ser humano, a melhor experiência que pode ter é estar na glória juntamente com Deus. Mas ele sabia que os irmãos em Filipos continuavam tendo a necessidade de serem edificados, continuavam a ter a necessidade de ouvir cada vez mais de Cristo. Ele gostaria de estar junto dos irmãos para que ele pudesse ser esse meio dos irmãos ouvirem a palavra de Deus. Então, por mais que Paulo soubesse qual é a melhor coisa que existe no mundo, que é estar com Cristo, ele não estava com essa ansiedade. Ele desejava muito isso, mas ele não tinha esse senso de ansiedade que temos hoje em dia. Então, ele não se entristecia por ter de ficar nesse dilema. Por mais que ele não pudesse efetivamente escolher o que aconteceria com ele, mas ele não ficava nesse dilema, se imaginando, como seria bom estar agora morto para que assim eu pudesse me alegrar em estar com meu Salvador. E ao mesmo tempo ficasse na dúvida de como seria bom estar com meus irmãos, falando a eles. Então Paulo, por conta de não ter essa ansiedade constante nele, agindo sobre ele, ele sabia o que era necessário agora, que era permanecer, exortando os irmãos, fazendo com que eles olhassem para o Evangelho e buscassem cada vez mais a Cristo. Então, Paulo, mesmo nesse momento de dificuldade, ele amou tanto os irmãos em Filipos que ele preferiu se alegrar no momento presente. Mesmo em meio às angústias dele, de estar preso, de às vezes sentir necessidades, como falarei posteriormente, mas o que ele via era que aqueles irmãos precisavam dele naquela hora, e era isso que ele iria fazer, dar atenção àqueles irmãos. Então, a gente tem que viver esse amor pelos irmãos agora. Não devemos viver uma vida ansiosa que nos leva a pensar em diversas coisas, mas nunca pensamos muitas vezes no nosso próximo. Nunca paramos para pensar, o que a gente poderia fazer por um irmão, como a gente poderia manter essa comunhão com o nosso irmão. Nunca pensamos, que irmão eu posso visitar essa semana? Na casa de quem eu posso ir? Quem pode vir na minha casa? Com quem eu posso conversar hoje? Com quem eu posso compartilhar alguma alegria, alguma tristeza? Muitas vezes acabamos nos esquecendo de simplesmente olharmos para as outras pessoas que estão à nossa volta e nos focamos somente em nossos anseios. E o amor de Paulo pelos filipenses, dos filipenses por Paulo, também é visto nas faltas que Paulo sentia. E para isso eu gostaria de ler um texto em Filipenses 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor,
porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, vemos que Paulo tinha necessidades. Todas as vezes que ele ia a outros lugares pregar o evangelho, ele trabalhava para suprir suas necessidades, ele construía tendas, mas muitas vezes o trabalho dele não era suficiente para suprir todas as necessidades dele. E por mais que os irmãos não fossem obrigados a dar nada a ele não fazia nada como um mercenário, ele não vendia a Cristo para os irmãos, mas os irmãos davam de espontânea vontade a Paulo suprimentos para se manter, para que ele continuasse pregando o evangelho, continuasse levando Cristo a outras nações, a outros povos. Então, Paulo ele demonstra toda essa gratidão, ele fala assim, ele deixa claro que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele não estava agradecendo aos irmãos para que eles continuassem mandando provisões, ele estava simplesmente agradecendo porque o coração dele estava realmente grato pelo que os irmãos estavam fazendo por ele. E os irmãos em Filipos, mesmo sabendo que não eram obrigados a dar nada a Paulo, eles, pela sua própria gratidão, eles se sentiam nessa obrigação. Eles amavam a Paulo, ao ponto deles terem essa gratidão que podemos ver como muito obrigado, de se sentirem obrigados, pelo amor que eles sentiam a Paulo, a continuarem mantendo ele, para que assim ele conseguisse levar o evangelho, levar a Cristo a mais pessoas. Então, muitas vezes vemos irmãos que sentem necessidade de alguma coisa, não somente de alimento, de roupas, às vezes vemos irmãos que sentem necessidade de uma conversa. E o que podemos fazer para suprir a necessidade de nossos irmãos? Levar esse amor aos nossos irmãos. Nesse mundo em que a tecnologia virou uma dos nossos maiores facilitadores de acesso para muitas coisas, as redes sociais facilitaram as conversas, mas e nossos relacionamentos com nossos irmãos? Será que eles não sentem falta de conversar face a face um com o outro, presencialmente? Ou muitas vezes será que não temos nos concentrado muito na nossa vida e não temos visto necessidades básicas que irmãos sofrem? Então, esse texto também nos ensina a olharmos e amarmos nossos irmãos nas necessidades deles. Tentarmos fazer ao máximo que podemos, não que é impossível a nós, mas sim aquilo que está a nosso alcance de levar nossos irmãos. Então, que nossa gratidão e nosso amor venha condizer, nossa gratidão, nosso muito obrigado, venha condizer realmente com o que estamos querendo dizer. Que venhamos viver uma vida onde demonstramos essa gratidão de nos sentirmos obrigados, não só com essa palavra, de dizermos muito obrigado, estou grato a você, mas de vivermos nos sentindo realmente obrigados a fazer algo pelo nosso irmão e venhamos fazer efetivamente algo por eles. Então, que venhamos viver uma vida grata também a Deus pela vida de nossos irmãos, pois eles são a imagem de Deus. Podemos ver Deus através da vida deles, pois o Espírito de Cristo habita em nós. Então, tudo que fazemos de bom uns para com os outros é como se Cristo fizesse através de nós e como se nós fizéssemos para Cristo. Amém?
Amém?